Vixe, misericórdia. Lá vem aquela pessoazinha chata. Ou criatura antipática. Difícil, difícil, difícil. Tem alguém assim na sua vida que você considera difícil, chata, antipática? Se tem, então esse vídeo é para você. Eu vou compartilhar 10 formas de suportar pessoas difíceis. E a primeira forma é você ficar atento quanto à relação estímulo-resposta. O que eu quero dizer com isso? Quando você muda a sua forma de lidar com aquela pessoa, é muito improvável que ela responda da mesma maneira. Se você tem a ciência, a consciência de que você pode estimular de maneira diferente, então a resposta dela vai ser outra. Pode não mudar muito, mas irá mudar o suficiente para que você comece a lidar com ela de forma diferente. Traçar estratégias que possam melhorar esse relacionamento. A segunda forma de suportar essa pessoa difícil é uma pergunta que eu faço a você. Será que você tem o mesmo comportamento? Eu gosto muito da psicanálise e eu vou falar de uma forma bem clara. Talvez o que você está olhando nela como chato, chata, um comportamento que você considera antipático, seja algo seu. E aí na psicanálise tem uma frase muito famosa, que é a seguinte: você se incomodou? Então toma que é seu. Ou seja, talvez o comportamento dela, aquela atitude, é parte do seu repertório comportamental. E aí nesse momento é importante se autoanalisar, se examinar, se questionar sinceramente, se observar, a fim de que você tenha noção de como você está atuando em várias frentes. Talvez você não tenha um comportamento X no seu local de trabalho, mas fora dele você se comporta tal como aquela pessoa e reclama dela, porque ela está lá no local de trabalho. Ah, ele fala muito alto, ela fala muito alto. Talvez você fala moderado, de forma tranquila, audível no seu local de trabalho, mas fora dele você fala alto. Só que naquele momento você está tendo um espelhamento, você está se vendo. Então, a sua defesa é a de ele tem um problema, ela tem um problema. Quando na verdade você está se enxergando e resistindo à mudança. Pessoas não mudam pessoas. Você não pode mudar aquela pessoa com a qual você tem uma rixa ou a considera antipática. Agora você pode mudar a si mesmo. E parte do processo de mudança é se observar, é olhar para si. Mude a si mesmo e o mundo mudará ao seu redor. Terceira forma, será que você não está sendo muito exigente? É outra pergunta que eu faço. Eu digo por experiência própria, se você mantiver um padrão altíssimo, provavelmente vai haver alguém, eu digo provavelmente de uma forma educada. Por isso que eu estou falando assim, provavelmente, talvez. Para que você se permita fazer essa análise. Se você coloca um padrão altíssimo para as pessoas, se você tem uma inclinação forte, uma tendência a ser perfeccionista, por exemplo, então eu posso dizer que muitas coisas e pessoas e trabalhos que forem feitos, você vai ter uma atitude crítica. Você vai ter uma atitude de ver sempre aquilo que está errado ou que você considera estar errado, porque está levando os seus padrões, está medindo, avaliando conforme os seus padrões, que são muito altos, que são exigentes demais. Isso afasta as pessoas e torna de você uma pessoa chata, antipática, difícil de lidar. Agora eu acredito que você, se você está aqui
nesse vídeo até agora é porque você quer se melhorar como pessoa. Você quer se desenvolver pessoal e profissionalmente. Essa é a proposta desse canal e eu faço até aqui um convite a fim de que você continue se permitindo a esse tipo de desenvolvimento, se inscrevendo aqui no meu canal. A quarta forma de lidar, de suportar, na verdade, pessoas difíceis, elabora estratégias de afastamento. Se você viu que não tem aquele mesmo comportamento, se você conseguiu detectar de que com você está bem, e a outra pessoa é que tem um problema, será que você é obrigado a conviver com ela o tempo todo? Será que você é obrigado a almoçar com ela, a lanchar com ela, a o tempo todo manter comunhão? Se bem que comunhão nesse caso nem existe, né? Comunhão entre aspas. Será que você tem que estar o tempo todo próximo a essa pessoa? Ou você pode começar a pensar em maneiras de se afastar. Isso não significa que você vai ficar de mal com ela ou agir de forma mal educada. Você pode continuar mantendo a função de comunicação, a função fática. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor. A questão é, se você se permite e se submete à chatice daquela pessoa, você está se intoxicando. E daqui a pouco você pode estar do mesmo jeito que ela, naquele padrão de comportamento, ou até pior, o que torna opressor a sociedade. E nós queremos uma sociedade mais pacífica, mais harmoniosa. E isso começa de você. Isso começa por mim. Ok? Quinta forma, cuide de si e busque manter-se em paz. É extremamente importante que você tire momentos de lazer, de entretenimento, que você desfrute da vida, das coisas, das outras pessoas, do que você tem, cuide das suas coisas. Essas atividades extras, os extras curriculares que eu posso chamar aqui, isso é extremamente importante para o seu bem-estar, para a sua saúde física, mental, relacional e espiritual. Então você tem que fazer isso se quiser ter uma vida equilibrada, se quiser ter uma vida próspera, saudável, plena e desfrutar de satisfação, da gratidão, da paz. Eu sinceramente eu digo a você, sem paz não vale a pena viver. Podemos ter tudo. Se não tivermos paz, do que adianta? Eu realmente acredito que a paz é um dos bens mais preciosos que nós temos na vida. Sexta forma, você tem estudado a respeito dos tipos de personalidades, comportamentos, temperamentos, enfim, conhecendo mais o perfil das pessoas. Talvez você considere aquela outra pessoa uma chata, uma antipática, difícil de lidar, simplesmente porque você ainda é ignorante com relação, por exemplo, a perfis comportamentais ou ao jeito de ser das pessoas. É importante você estudar a respeito disso. Você começar a se esmerar e dedicar tempo para conhecer cada perfil. Às vezes você acha alguém chato ou soberbo porque ele é objetivo demais. Provavelmente estamos falando de um dominante. Talvez você ache alguém muito inconveniente, quando na verdade é só porque ele fala bastante e você é mais quieto, você é menos falante, aquela pessoa fala muito. Talvez estamos falando de um influente. Ou então você é aquela pessoa que não está se importando muito em conversar e manter diálogo com as pessoas e fazer projetos e manter aquela constância. Talvez não, mas a outra pessoa que você considera chata tem esse comportamento e você tem uma repulsa quanto a ela por causa dessa atitude. Talvez estamos falando de alguém que é um instável. Ou então, você detesta aquela pessoa porque ela é detalhista.
ela está beirando o perfeccionismo. E aí você já, porque ela é detalhista, porque ela gosta muito de regras, você já toma ranço daquela pessoa. Talvez estamos falando de um conforme. Então estude mais a respeito disso. Eu posso lhe dizer que o conhecimento é libertador. Sétima forma de suportar pessoas difíceis. Você sabe o histórico da pessoa, o que ela está passando? Isso é importante. Na escola, por exemplo, tem algumas crianças que às vezes apresentam um comportamento de agressividade. E por vezes, na maioria das vezes, é problema familiar. Entre o pai, a mãe, enfim, a família, parentes. E aquela criança demonstra aquela raiva, aquela tristeza, aquela insatisfação, inquietação com agressividade. Isso não é padrão, porque nós somos diferentes. Então, cada um reage de uma forma. Eu dei um exemplo de uma criança, mas um adolescente pode reagir de uma forma parecida, assim também um adulto. Então, é importante nós sabermos o que se passa. E isso demanda uma escuta ativa. Ficar atento ao que o outro diz. Certa vez eu ouvi uma frase que era a seguinte: tem muito curso para oradores, e é necessário promover alguns cursos para ouvidores, para ouvintes, porque as pessoas hoje querem falar, 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 falar e param um pouco para ter uma escuta ativa, respeitosa para com o outro. Oitava forma, mantenha a atitude de respeito para com o outro. Isso passa por uma atitude de dedicar a própria vida ou um tempo para ouvir aquela pessoa. Em vez de, que é isso? De novo? Essa palhaçada? Que é isso? Para de ser trouxa. Ou então, ignorar. Ou ter uma atitude mal educada, de preconceito, de desrespeito para com o que aquela pessoa está passando, ou simplesmente pelo fato de ela ser quem é. Por vezes nós somos muito, temos uma tendência a sermos preconceituosos, resistentes e com uma tendência de nos relacionar com pessoas que parecem conosco ou que concordam conosco em tudo. Dessa forma, nós não vamos crescer, nós não vamos amadurecer, galgar nesse grande desafio da vida que é o relacionar-se com o outro, interagir, conviver com as outras pessoas. Nona forma, compartilhe com alguém de confiança. Às vezes você está tão pesado, tão cheio. Você passou um almoço todo só ouvindo aquela pessoa falar de problema, 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 demanda, isso e aquilo, e você ficou cheio, estressado, tenso ou muito triste. É importante você compartilhar com alguém. Antigamente as pessoas faziam isso com o vizinho. Hoje tem que buscar terapeuta ou um coach, psicólogo, psicanalista, enfim, busca alguém de confiança, um amigo, e nem precisa dizer nome, só compartilha a situação que aquela pessoa falou e nada mais. Eu acredito que isso vai sim lhe aliviar bastante. E a última forma, imponha limites à pessoa e não aceite ser maltratado. Fale com ela e imponha respeito. Porque por vezes as pessoas que estão sofrendo, elas se acham no direito de maltratar as outras e acham que todo mundo tem que entender e aceitar ser maltratado por elas porque elas estão passando por um momento difícil. Só que não é assim não. Nós temos que impor respeito. Não podemos deitar e deixar as pessoas passarem por cima de nós. Temos que ter uma atitude de consideração conosco e temos que exigir respeito. Ao passo que nós temos que respeitar, nós também exigimos
respeito. E em todos esses 10 passos não significa dizer que é uma regra, você tem que observar a sua situação, a pessoa com a qual você está lidando, para saber se é oportuno, se é conveniente, se é assertivo você agir de determinada forma, ok? Fica atento quanto a isso e fique atento também ao desenvolver-se, ao ato de desenvolver-se pessoal e profissionalmente. Você fica atento como? Se inscrevendo aqui no meu canal, uma forma de demonstrar esse afeto que você tem a si. Se inscrevendo aqui no meu canal, desde já eu te agradeço e até o nosso próximo encontro.